Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, guarda a Tua igreja em toda a terra, dá graça ao Teu povo, Senhor, abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Ó Deus, cerca cada um com teu cuidado, abençoando o Senhor lá dos meus irmãos, dando graça, vigor, saúde, dando, meu Senhor, também a direção no trabalho espiritual, no que eles fazem para a glória do teu nome, Senhor. Que seja, ó Deus, uma bênção o trabalho de cada um, na oração, no louvor, na pregação. Pai, guarda a tua igreja, guarda os nossos irmãos na cidade, nossos irmãos no interior, no exterior. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Dá graça aos teus filhos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, meus amados irmãos, desde o princípio do nosso trabalho em 1988, foi trazer a palavra do Senhor. A princípio era só com jovens na igreja. Depois nós ampliamos para colocar idosos, pessoas de idade, pessoas, homens e mulheres da Igreja do Senhor Jesus. Depois entramos no ar, já estamos no 32º ano de atividade radiofônica e o nosso desejo é o mesmo, trazer a palavra de Deus, ajudar quem está começando, ajudar quem não lê mais, ajudar os que têm dificuldade no aprendizado, não tiver oportunidade, e a gente dá esta mensagem, traz esta mensagem, oportunizando, trazendo esta oportunidade para os nossos amados irmãos. É o desejo do meu coração, Deus tem me abençoado de uma forma grandiosa neste período. São 32 anos sem impedimentos físicos, sem doenças graves, sem nada que impedisse eu fazer o trabalho. Neste período, passei por 2 pequenas cirurgias. Mesmo assim, deu para fazer o trabalho, continuar. Perdemos pouquíssimas edições em 32 anos e as que perdemos foi por problemas técnicos nas emissoras ou problemas técnicos na fornecedora de eletricidade. Não perdi um programa por causa pessoal. Está doente, está morrendo, nenhum programa em 32 anos. Quer dizer, um motivo de estar muito feliz, muito grato, muito feliz com Deus, e muito consciente da importância disto. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos trazer a mensagem para o programa A Voz da Igreja, em Atos capítulo 24. Atos capítulo 24, versículos de 1 a 16, é uma acusação terrível contra o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo aborrece com razão o Senhor Jesus, a sua santa palavra, a sua igreja e todos os que querem ser honestos com Deus, ser fiéis. Se alguém tem a pretensão, o desejo, almeja ser fiel, pode se preparar que o mundo vai encher a paciência, vai perturbar, vai perseguir, vai fazer o possível e impossível para perturbar. Então vamos à leitura, Atos 24, de 1 a 16. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo.
Temos achado que este homem é uma peste. E promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, Nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, o poderá entender tudo o de que acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já há muitos anos és desta nação, és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pelos meus irmãos, pelos nossos ouvintes, ajudadores. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Guarda o teu povo em todo lugar, Pai. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Paulo estivera em Jerusalém. Ele tinha feito uma visita à cidade e era muito natural todo judeu de qualquer província do Império Romano tinha liberdade e tinha incentivo da lei de Moisés, incentivo do sistema do templo e das sinagogas para se apresentar no templo de tempos em tempos. Então era natural judeus vindo da Ásia, judeus vindo da Europa, judeus vindo da África, de qualquer parte do império, vir adorar em Jerusalém. Paulo tinha feito exatamente isto. E foi uma viagem rápida. Ele estava no templo, adorando, e ele foi acusado. É tanto que aqui no começo da leitura, o sumo sacerdote Ananias, com uma comitiva de religiosos, contrataram um advogado, o Tértulo, orador, era como se fosse um advogado hoje, certamente conhecedor da lei dos judeus e conhecedor da lei romana, e eles compareceram perante o presidente Félix para acusar Paulo. E o Tértulo era bom nisto. Olha o versículo 2. E sendo chamado, chegou a vez dele, do Tértulo.
Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz. Isso era ele dizendo ao presidente. Temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Era uma introdução perfeita para dar uma malhada sem pena no apóstolo Paulo. No versículo 3, no versículo 4, ele diz: mas, para que não te detenhas muito, o cara era jeitoso, rogo-te que conforme a tua equidade, conforme a tua justiça, como tu és bonzinho, justinho, justíssimo, conforme a tua equidade, nos ouça. Serei breve, nos ouça por pouco tempo. Serei breve, vou ser sucinto, vou só acusar este cara para ver se eu consigo, para ver se a gente acaba com ele. Vou ser sucinto, me ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste. O Paulo, aqui, o homem chamado de peste é nada mais, nada menos do que o apóstolo de Jesus Cristo, o Saulo de Tarso, transformado em Paulo o pequenino. Temos achado que este homem é uma peste. Qualificação, ele é uma peste. Aí, primeira acusação, promove, ele é promotor de sedições entre os judeus em todo o mundo. Aí deu uma elevada, engrandeceu Paulo, querendo acusá-lo, mas engrandeceu. Como é que um homem só é promotor de sedição em todo o mundo? E promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo. Era a acusação. Primeira acusação, promotor de sedições. Segunda acusação, em qualquer lugar que ele chega, ele faz isto. E a terceira acusação, é o principal defensor da seita do Nazareno. Viu? Qualificou o Paulo, botou o Paulo lá em cima para derrubar. No versículo 6, a acusação do que não aconteceu. O qual intentou também profanar o templo. Nós o prendemos por isto, conforme a nossa lei queríamos julgar ou matá-lo, mas o tribuno Lísias não deixou. Esse tribuno era para ter feito vista grossa, que nem os juízes do Brasil, que nem as autoridades do Brasil. Esse tribuno não deixou. Bem que a gente podia ter acabado com a vida dele. Mas o tribuno não deixou, pelo contrário, tirou de nossas mãos com violência. Violência, os outros fazendo a violência. Eles matando não seria. E ele ordenou o tribuno, essa acusação contra o tribuno, no versículo 8, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Vocês querem resolver o problema? Então, procura o presidente Félix. Procura o presidente Félix. Vão ter com ele. Leve a causa para ele. E nos mandou vir a ti. E dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. Eles acharam o seguinte:
O Félix, com esta introdução, ia comprar, ia se afeiçoar do propósito deles, que seria acabar com o Paulo. Só que o Félix sabia, Paulo é um cidadão romano, Paulo é um cidadão de bem. Paulo não tem uma acusação contra ele em nenhuma outra condição, em nenhuma outra esfera, dentro do Império Romano, da lei romana. Então, por que o Tértulo está acusando desta maneira, estando ladeado do sumo sacerdote Ananias? É questão religiosa, é inimizade, é perseguição. Então, deixa eu botar o acusado para falar. Aqui, meus amados irmãos, Deus começa a dar entendimento ao presidente. E no versículo 9 diz que os judeus, aqueles que tinham ido, consentiam, dizendo que o Tértulo estava com a razão. As coisas eram isto mesmo, era assim. Paulo, porém, o presidente, fazendo o sinal para que o Paulo falasse, Paulo respondeu e disse: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Como eu sei que a sua atividade, como eu sei que a sua função não é uma função precipitada de alguns dias para cá, que não conhece as coisas, então estou seguro para falar perante o Senhor, porque o Senhor já é juiz desta nação há muito tempo, conhece os problemas, conhece as coisas. Era o Paulo falando. Pois bem, pode saber que não há mais do que 12 dias. Tinha sido isso. Só fazem 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E não me acharam no templo, falando com pessoas. Não me acharam amotinando o povo, nem no templo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem no espaço religioso, nem no espaço público. Nem na sinagoga ou no templo, e nem na atividade civil. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, o Tértulo diz que ele era uma peste e era o principal defensor da seita do Nazareno. Versículo 5 deste capítulo 24 de Atos. E o Paulo diz: confesso-te que conforme aquele caminho, versículo 14, confesso-te, falando para o presidente, que conforme aquele caminho que chamam seita, sirva a Deus, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também têm, de que haverá ressurreição dos mortos, haverá ressurreição dos justos, haverá ressurreição dos injustos. E por isso, sempre procuro ter uma consciência sem ofensa. Olha como Paulo não diz nem o nome deles, Paulo não cita o nome do sumo sacerdote Ananias. Este Tértulo aí está fazendo maldade? Nada. Simplesmente se defende e diz: por isso procuro ter uma boa consciência, ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Pois é, meus irmãos,
É possível viver neste presente século ruim, esse presente século mau. É possível viver no meio destas inquietações sem piorar as coisas. É possível, sim. Eu nem sabia que eu aprenderia. Eu sempre fui muito decidido, muito direto. Numa sociedade que a mentira é premiada todos os dias, a mentira na política, a mentira na polícia, a mentira na polícia. Uma vez, 2 indivíduos querendo me extorquir. 2 queriam me extorquir na atividade que eu estava fazendo, numa empresa. E eles disseram, olha, nós recebemos uma acusação, e envolvia droga e tal. E eu disse, isso não tem nenhum fundamento. Tem nenhum fundamento. Ele disse, você é muito seguro, você sabia que lá na ordem social a verdade é a nossa? Eu era um negro novo. Você sabia que na ordem social a verdade é a nossa? Eu disse, eu sei. Mas eu também sei que existem exames e quando for requisitado o exame e ficar comprovado que eu não sou usuário de nenhum tipo de entorpecente, não fumo nem cigarro, aí vocês vão ficar desacreditados, desmoralizados e ainda pode perder a farda, ainda pode perder o emprego. Eu já fui acusado por 2 indivíduos querendo me extorquir, dizendo que alguém nos ligou dizendo que aqui tinha um movimento com droga. Pois é. Então, não tem quem escape da perversidade, mas com jeito a gente pode se sair sem acusar ninguém, sem arruinar as coisas, sem piorar a situação. Paulo aqui diz, procuro ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Meus queridos irmãos, é possível ter uma consciência sem ofensa. É possível viver correto e coerentemente diante dos homens, diante de Deus. É muito seguro. Eu sou muito seguro diante de Deus, porque eu sei que com Ele mora o perdão. Eu sei que com Ele reside a misericórdia. Eu sei que Ele é bondoso, misericordioso. Eu sei que Ele conhece a gente e opera na nossa vida. Agora, o ímpio, qualquer coisa, faz uma acusação. Portanto, meus amados irmãos, precisamos continuar firmes na obra de Deus, sem olhar para trás, sem acusar ninguém, sem deixar de fazer, sem temer. Adotei esta prática. Já fazem mais de meio século. E eu continuo tão firme quanto no princípio. Tem quem mude. Não mudarei 1 milímetro. Não mudarei 1 milímetro. Porque eu estou na justa medida de Deus. Então, meus amados, vamos continuar. Lute, pregue, ensine, ore, ajude, clame, chore, visite, faça alguma coisa. Há uma tarefa para cada discípulo do Senhor neste reino do Senhor chamado Igreja. Sirva a Deus com graça e seja uma bênção. Hoje nós vamos suplicar a bênção do nosso Deus
pelos nossos jovens que estão tendo grandes dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. As nações se especializando, se refinando em tecnologias e também definhando nos empregos, regredindo oportunidades, tirando oportunidades. O Brasil está entrando em crise. Vamos orar pela nossa nação e pelos nossos jovens, para Deus abençoar e guardar. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Continua conosco, Pai, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a te servir. Este memorial da oração, Senhor, toma em tuas santas mãos. Ó Deus, tu conhece os nomes que aqui estão contidos, as famílias, ó Deus, as crianças, os jovens, os adultos. Toma em tuas santas mãos, Pai, a vida de cada um. Ajuda, meu Senhor, a tua igreja. Agora, Senhor, suplicamos especialmente pelos jovens, Pai, nas suas iniciativas para entrarem no mercado de trabalho. Ó Deus da graça, ajuda, abre portas, dá a iniciativa, dá, meu Senhor, desejo, dá também, meu Senhor, a disposição para se prepararem. Amado Pai, abençoa a tua igreja, guarda o teu povo em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.